Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo essa gravação. Essa live vai ser sobre a danada da procrastinação. É algo que eu sou bem experiente a respeito e eu venho estudando bastante e eu tenho um novo lema na minha vida. O que faz bem para mim, o que eu aplico na minha vida, o que eu aprendo, eu ensino. E com isso vai virando uma sabedoria para mim. Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Bom dia, Pri. Bom dia, Cláudio. Deixa eu enviar o aviãozinho para as pessoas. Deixa aí, a gente começa. Vou falar sobre a procrastinação. Hoje baseado em pesquisas científicas, no research. Que não tô falando da minha cabeça não, tá? Não foi algo que eu inventei, gente. Não foi algo que eu inventei. Eu estudei, pesquisei e tem muitas pesquisas sobre isso. A gente, né, nessa vida atual, a gente fica brigando que a gente tem que ter produtividade, a gente tem que ter produtividade. E hoje vocês vão ver o que eu venho aprendendo sobre procrastinação e aplicando na minha vida, porque eu tinha um hábito crônico de procrastinar, tá, gente? Só pra vocês saberem, depois eu conto um pouquinho da minha história. Mas em cima de tudo que eu venho aprendendo, que eu venho estudando, a procrastinação, ela tá muito ligada com as nossas emoções. Então, hoje, durante a live aqui, eu vou trazer para vocês informações e conhecimentos importantes sobre a procrastinação. E vou trazer também como quebrar esse ciclo. Porque vocês vão verem que a gente tá vivendo num ciclo vicioso de procrastinar. Baseado nas pesquisas científicas, tá? Não tô tirando da minha cabeça, não. É algo que eu venho pesquisando e aplicando na minha vida. E eu tenho resultados positivos, então é algo que funciona. Então, como eu tô comprometida para ajudar vocês, o que eu aprendo, aplico na minha vida e dá certo, eu trago aqui nas lives de sexta-feira, eu ponho nas minhas postagens, todas as informações que eu coloco, não é da minha cabeça não, tá? Foram pesquisas feitas, comprovadas que funcionam, então eu tô trazendo e dividindo aqui com você. Então vou trazer os conhecimentos sobre a procrastinação e depois eu vou trazer os 3 passos que a princípio parece assim bem bobinho, mas que pode mudar a sua vida. Pode te ajudar a quebrar esse ciclo vicioso de ficar procrastinando. Oi, Lê, querida. E assim, para começar, amores da minha vida, somos seres humanos e a maioria procrastina. O nosso cérebro límbido, maravilhoso, o que é desafiador, ações desafiadoras que a gente precisa pôr em prática, muitas vezes a gente não põe, é o famoso vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Isso a maioria das pessoas fazem. Não se sinta a pior pessoa do mundo se você procrastina. Nós, seres humanos, temos essa tendência que está conectada com o nosso cérebro, que eu vou falar daqui a pouco também. Então, primeiro de tudo, tira esse peso de cima das suas costas, se achando que você é a maior procrastinadora, o maior procrastinador do planeta. Tira isso das suas costas, que a maioria das pessoas procrastinam, ok? E tira também, né, um dos conhecimentos que eu tive que mudar na minha vida, eu me chamava, né, eu sou procrastinadora. Eu me rotulava. Então, a primeira informação importante que você tem que ter aí, tem que ter clareza na sua cabeça, que você não é procrastinadora, você procrastina. Você não é procrastinador, você procrastina. A procrastinação não faz parte da nossa identidade. Eu tive que exercitar muito em mim, porque eu lembro, desde lá da minha adolescência, que eu era a campeã em procrastinar. Eu tinha prova, em vez de estudar um pouquinho por dia para a prova, no dia da prova, eu pedia para minha mãe me acordar às 5 da manhã para eu estudar para a prova daquele dia. E eu fiz isso, gente, por muito tempo.
tudo que eu tinha que entregar, os projetos que eu tinha que fazer, a faculdade de enfermagem que eu fiz aqui nos Estados Unidos, tinha os projetos para entregar, eu sempre deixava pro último minuto. E aí, quando eu comecei a estudar, né, o coaching, né, o desenvolvimento humano, eu percebi que o meu perfil comportamental... Oi, Rê. Boa tarde, amor. O perfil comportamental, o meu mais alto é o influencer, o comunicativo. E uma das tendências é tendência, não é parte da minha personalidade, tá? Então, a minha tendência é de procrastinar. Aí, tá, então isso é normal. Então, procrastinação na minha vida é normal, vou ter que viver assim até os últimos dias da minha vida, procrastinando em tudo. E aí eu comecei a pesquisar e ver que não é normal. Que a gente se acostuma e fica nesse ciclo que vira confortável na nossa vida, mesmo que esse confortável não traz resultados positivos na nossa vida. Aí eu comecei a ver, falei assim, opa, não tô tendo resultado aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui aprender e tô trazendo aqui pra vocês o que eu venho pesquisando e aplicando na minha vida. A terceira informação importante pra você saber que a procrastinação tem jeito, a gente consegue lidar com ela sim. Tá? A gente não é preguiçosa, a gente não é burra, a gente não é estúpida. Que a gente tem mania, né, de pegar o chicotinho. Ai, como eu sou preguiçosa, meu Deus. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo e eu não consigo, porque eu sou muito preguiçosa. Amores, nós todos somos capazes. Se eu quero, sei lá, correr uma maratona, eu vou lá e treino pra maratona. Se eu quero escrever um livro, eu vou lá, tudo é um treino. A gente tem que dar o primeiro passo e treinar para fazer aquilo. Então, nós somos capazes. Então, tira esses rótulos que eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa. Tira isso que você já vai tirar um peso das suas costas. E eu ia dar 3 conhecimentos, eu vou dar 4. E eu acho que esse é o mais principal. O gatilho mental da procrastinação, segundo essas pesquisas científicas, é o estresse. A procrastinação, segundo o Dr. Timothy Pychyl, que é a pessoa que eu venho acompanhando, assistindo, ouvindo os podcasts, ele tem vários livros, depois quem se interessar, me manda no direct que eu mando todas as informações. Ele tem várias pesquisas científicas, ele tem mais de 25 anos de pesquisa científica em cima da procrastinação. E ele fala que a procrastinação não está ligada com a gestão da produtividade. A gestão da procrastinação está ligada com a gestão das nossas emoções. Quando eu li isso e aprendi isso, eu buguei. Eu falei, gente, mas a minha vida inteira é a produtividade, o que tem a ver a emoção? Aí eu fui pesquisar mais, fui aprender mais. E ele fala que a gente tá se fazendo a pergunta errada. Ai, por que eu procrastino? Ai, meu Deus, por que eu procrastino? Ai, por que eu tô procrastinando? Por que eu procrastino? Meu Deus, eu sei que eu tenho que sentar e fazer, eu sei que eu tenho que sentar e programar toda a minha postagem do Instagram para os próximos 15 dias e toda vez que eu vou sentar aqui, me dá um ciricutico. Porque tem estresse envolvido aí na situação. Aí a pergunta que você tem que se perguntar é: o que anda te estressando? Por isso que eu falo que é tão importante, eu falo aqui pra vocês, do caderninho, da autoavaliação. E eu venho fazendo isso na minha vida por bastante tempo, então eu tô vendo muita diferença na minha vida. O que anda me estressando? E tem o estresse, tem 2 formas de estresse, amores.
O estresse não, duas formas de procrastinação, desculpa. A produtiva e a destrutiva. E a gente tá falando aqui da destrutiva, tá? A produtiva é aquela que você tá num projeto que requer muito o seu foco e você tá ali fazendo, mas você dá uma pausa, vai lá, caminha, toma um chazinho, respira, fecha os olhos, medita por 5 minutos e volta. Então, esse tipo de procrastinação produtiva é saudável. As famosas pausas que a gente faz durante o dia, durante o que a gente está fazendo. Mas a procrastinação destrutiva é aquela que a gente deixa sempre para amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. Porque é algo que a procrastinação é o quê? Adiar algo, adiar uma ação. Se você procurar lá no dicionário é isso, adiar uma ação. É o famoso deixar para amanhã. Só que, através dessas pesquisas aqui, a gente não está evitando de fazer as ações que nós precisamos fazer. A gente está evitando o estresse. Então, quando você começa a pesquisar, a se autoavaliar, por que eu estou procrastinando começar a fazer vídeos para o Instagram? Um exemplo das minhas alunas que precisam para divulgar o nosso trabalho. Por que eu estou procrastinando uma conversa delicada com o meu marido ou com a minha esposa? Por que eu estou procrastinando começar a exercitar? Então, em vez de fazer esse tipo de pergunta, é qual é o estresse que está por trás de eu não conseguir sentar e fazer os vídeos que eu preciso fazer. A nossa mente, a procrastinação, é só um prazer imediato. Lembra? A nossa mente, o nosso cérebro sempre quer economizar energia. Sempre. Então é muito mais fácil a gente, ok, vou gravar um vídeo agora. Aí eu fico, não vou gravar porque, as pessoas não vão gostar de mim. As pessoas não vão gostar da minha voz. Eu não sei se eu tô pronta. Aí fica aquela coisa na tua cabeça, né? Aí fica aqueles pensamentos, fica aquela loucura e a sua mente não vai conseguir focar, vamos dizer assim, porque precisa ter foco. Então é muito mais gostoso você pegar e ir aí no Instagram, no Reels e prazer imediato. Aliviou meu estresse. Por 5 minutos. Aí depois você começa a se chicotear. Meu Deus! Passou 1 hora e eu não fiz nada. Tô procrastinando. E por aí vai. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Então a procrastinação, ela tá 100% ligada ao nosso estresse. É como, assim, é um hábito vicioso que a gente vem criando a nossa vida inteira e a gente tá nesse loop e a gente não consegue sair desse loop. Então daqui a pouco eu vou passar para vocês os 3 passos simples, baseado na pesquisa científica para você sair desse loop. E assim, o que eu tô estressado? Analisa, o que eu falo, né? A Rádio Trevas, os pensamentos negativos que você tem frequentemente aí dentro da tua cabeça. O que fica vindo aí? Pega o seu caderninho e se analisa. O que tá vindo na tua cabeça? Eu não sou boa o suficiente. Você tem que gravar um vídeo, tá? Pra postar aqui. Ou você tem que ter uma conversa com seu chefe. Ou você quer fazer transição de carreira. Tudo. Tem várias situações que você precisa entrar em ação na tua vida. E você tá procrastinando. Aí senta com você e começa a observar esses pensamentos, que não adianta nada, tá, gente? Assistir a live e não pôr em prática, sendo bem honesta com vocês. A gente tá aqui e tem que pôr em prática, tudo é treino, eu trago isso pra vocês. E com muito amor no meu coração, tá? Porque enquanto eu não comecei a pôr em prática, a minha vida também não mudou.
Mudou depois que a gente começa a pôr os conhecimentos em prática. Então começa a se analisar e pensa você. Pega o seu caderno. O que eu tô estressado? Com o que eu tô estressada? E começa a perceber os pensamentos que ficam aí o tempo todo. E esses pensamentos é como se fosse uma mochila pesada, cheia de pedra que você fica carregando aí dentro da tua mente. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ai, porque eu não consigo, porque eu não sou boa o suficiente, porque, problemas financeiros, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Ai, porque isso, porque aquilo. Eu tô numa situação, vou contar pra vocês, que eu percebi essa semana que... gente, eu preciso preparar toda a documentação pra mandar pro meu contador pra fazer a declaração do meu imposto de renda. Gente, isso é tortura pra mim. Aí todos os dias da semana eu tava vendo na minha agenda que dia que eu vou fazer isso. Não, segunda não posso, terça não posso. Aí eu comecei a analisar o que tava por trás daquilo. Por que eu comecei a procrastinar aquilo? Porque eu já comecei, meu Deus, quanto é que eu vou ter que pagar? O estresse. Aí eu falei, Liane, hello, acorda, mulher adulta. Vamos lá. Aí coloquei na minha agenda hoje, depois da live, eu vou malhar depois da live. Quando eu voltar, eu vou preparar toda essa documentação, que é um saco de fazer. É um saco. A minha mente não quer fazer isso. A minha mente prefere pegar o celular e rodar Instagram, Reels. Mas eu trouxe pra minha consciência, me avaliei qual é o estresse que estava por trás disso. E aí deixa eu separar as emoções e deixa eu focar aqui no que tem que ser feito. Então começa a analisar e começa a perceber quais os pensamentos que estão aí dentro da tua cabeça. Se você precisa gravar um vídeo, quando você sabe, você quer fazer aquilo, mas a sua mente é como se fosse assim, você quer fazer aquilo, mas o seu cérebro fala assim, você tá doida? Olha a mochila que você tá carregando aí dentro da tua cabeça. Você acha que eu vou conseguir focar nesse momento pra você fazer alguma coisa, você carregando essa mochila aí? Tá doida? Vai se distrair, vai assistir dancinha no Reels, vai dar risada. O cérebro, ele quer o prazer imediato. Então a gente fica nesse constante looping de ciclo da procrastinação. Fica procrastinando, procrastinando, procrastinando. Outro exemplo, gente, que eu me peguei e mudei isso em mim. E algum de vocês devem fazer também, já fizeram, e se não fizeram, não façam. Final do dia, você teve um dia super estressado, tá? Estressada, terminou o dia, mas você conseguiu terminar mais cedo. E você falou pra você, olha, hoje eu vou mais cedo pra cama, porque eu preciso descansar, porque eu preciso estar inteira pra amanhã eu tenho uma agenda cheia, então eu vou dormir mais cedo hoje. Mas eu tô estressada, então deixa eu tomar um banho. Toma um banho, vai pra cama e pega o celular. Aí, começa. Você foi deitar 9h30 da noite pra dormir mais cedo, pra conseguir relaxar, se desestressar, pra estar calma no outro dia, desestressada, maravilhosa, pra ter aquele dia que você tá com a agenda cheia. E o que você faz? O seu cérebro fala assim, a sua mente. Eliane, você teve um dia tão estressante, vai lá e relaxa um pouquinho, vai lá se distrair, tá tudo bem. Aí, em vez de dormir cedo, pego o celular e fico lá, nos Reels, dando risada, dando risada, dando risada. Quando eu percebo, já é meia-noite. Aí eu fico pé da vida, mais estressada, me chicoteio, não consigo dormir, acordo o outro dia mais estressada ainda. Então esse é o ciclo que a gente se coloca e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel para sair.
A gente sabe que precisa fazer o que tem que ser feito, mas as nossas emoções ficam no controle da nossa vida. Então, uma das coisas que eu amo estudar, né, é a gestão das emoções. Gente, a inteligência emocional é fundamental para você ter controle da sua vida. Não deixar a sua mente negativa mandar em você e você mandar na sua vida. Então, lembra aí, não se rotula mais, entenda que tem a procrastinação produtiva e a destrutiva. Então, é saudável você tirar essas pausas durante o dia. Também entender que tem como quebrar esse ciclo. Eu vou falar agora para vocês os 3 passos básicos para você quebrar esse ciclo. E entenda que a procrastinação é um gatilho mental do estresse. Então, diminuir o estresse da sua vida é chave também para você procrastinar menos. Gente, isso, quando eu comecei a entender isso, a minha vida também, eu tive uns insights e comecei a fazer coisas, estar no controle, exato, Rê. Quando eu comecei a aplicar o que eu vou falar aqui pra vocês agora, a minha vida meio que, opa, tô no controle. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é a minha mente sábia, não é a rádio trevas que fica na nossa orelha falando que a gente não pode, que a gente não consegue, que as outras pessoas são melhores, que a gente nunca tá pronta. Então, para quebrar esse ciclo da procrastinação, segundo o Dr. Timothy, não é da minha cabeça, gente, isso é pesquisa, tá? Comprovada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. Ai, Eliane, eu não acredito que você tá falando isso. O que tem a ver eu me perdoar com a procrastinação? Gente, quando a gente joga o chicotinho fora, quando a gente se perdoa e se aceita, quando a gente olha no relógio e fala, meu Deus, fiquei 2 horas olhando dancinha no TikTok. Tá tudo bem, Eliane. Passou 2 horas, tá tudo bem, agora vamos focar no que tem que ser feito. Em vez de ficar, tá vendo? Tá vendo? Ai, que estúpida, ficou 2 horas ali, perdeu 2 horas de vida. Ai, que inútil, que burra, que isso, que aquilo. Gente, isso não ajuda em nada. E segundo a pesquisa dele, as pessoas que se perdoam mais, elas têm mais chances de procrastinar menos. Como assim? Quanto mais a gente se aceita, quanto mais a gente acolhe as nossas emoções, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente tem essas reuniõezinhas secretas com nós mesmas, as chances de procrastinar são menores. Porque você vai entrar em controle, você vai tomar o controle das suas emoções. Então anota aí para depois você pôr em prática. Se perdoar. Jogar o chicotinho fora. O segundo passo para você quebrar o ciclo da procrastinação é você identificar lá na raiz da onde está vindo aquele estresse. Sabe aquela mochila que eu falei para vocês, que a gente fica carregando? Que quando a gente precisa focar, o nosso cérebro briga, fala assim, não tem como eu focar, tem uma mochila pesada aqui, você tá louca? Pega essa mochila e traz ela pra luz. O que tá me estressando? O que anda te estressando? Você anda com muito medo do julgamento das pessoas? Você não quer lidar, né, com o imposto de renda, que nem eu? Você sabe que precisa começar a comer mais saudável, que precisa se exercitar? E precisa, talvez, fazer exame de sangue, gente. O que eu vejo de pessoas fugindo de fazer exame de sangue, porque tem medo de descobrir que tem alguma coisa errada. Mas se descobrir alguma coisa errada, gente, é bom que descobre no começo e tem como tratar. Então as pessoas, por medo de errar,
Medo do julgamento, medo de se frustrar, medo de não ser bom o suficiente. Então, olha a importância de você ter o seu caderninho, as suas reuniões e você se autoavaliar para você ir na raiz da onde tá vindo o estresse da tua vida. Meu Deus, tô com falta de dinheiro. Tá chegando o final do mês e eu tenho que pagar as minhas contas e eu não tenho dinheiro. E aí as contas começam a chegar em casa, não consegue nem abrir os envelopes, nem olhar para as contas por causa do pânico de não ter dinheiro. Então, da onde tá vindo o seu estresse? Ou mora, tá casada e há tempos não conversa com o marido, viraram, né? A gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Roommates, só vivem juntos, mas nem vivem que nem amigos. Qual é o estresse? Quer fazer a transição de carreira? Muitas de nós aqui, a gente busca, né, ter essa missão, alinhar a nossa missão com a nossa carreira e por algum motivo não consegue fazer a transição e tem um estresse aí no fundo, talvez de não se sentir boa o suficiente. E aí procrastina o que tem que fazer. Então pega o seu caderninho e se autoavalia. O que tá te estressando? Em vez de perguntar por que eu estou procrastinando. Não. Se perdoa, se pergunta da onde tá vindo esse estresse. Que estresse é esse que tá me paralisando? Porque, gente, quando a gente tá num nível alto de estresse, o nosso cérebro, ele entra naquele luta ou fuga. É o sistema simpático. Então, quando o estresse está alto, ele entra no luta ou fuga. E a procrastinação é o paralisar, o congelar. A gente não consegue fazer nada, porque a adrenalina sobe, ou você corre do leão, ou você paralisa. E a procrastinação tem esse efeito de paralisar a gente. Então, analisar de onde está vindo esse estresse e cuidar desse estresse é muito importante. E o terceiro passo que ele fala para você quebrar esse ciclo da procrastinação é você imaginar você do futuro. Que nem eu, né? O que a Eliane do futuro quer que eu faça agora? Qual a ação? O que eu preciso pôr em ação para eu alcançar o que eu quero alcançar lá no meu futuro? E ele tem várias pesquisas que essa visualização, essa conexão com a nossa versão do futuro é muito poderosa. Então, o que a Eliane do futuro quer que eu faça agora? A Eliane de amanhã quer ter resolvido já o problema do imposto de renda. Então, a Eliane do futuro quer que a Eliane de hoje sente a bunda na cadeira e faz o que tem que fazer. Então, ok. E uma coisa que ele ensina também, que deixa a gente, assim, mais estressada ainda, é a gente ver o final do que a gente tem que fazer. Eu já visualizo ter que fazer tudo a documentação que eu tenho que organizar. Então, ele ensina pra gente quebrar em passos. Ok, tenho que preparar, no meu exemplo, tenho que preparar a documentação para o imposto de renda. Então, primeiro, eu vou ter que sentar na cadeira. Sentei na cadeira. Qual é o próximo passo? Tenho que ligar o computador. Vou ligar o computador. Qual é o terceiro passo? Tenho que entrar no site do banco, ok? Passo a passo. Porque isso você consegue diminuir esse estresse que a gente coloca em cima das coisas que nós precisamos realizar como as coisas grandiosas. É muito para nossa mente o resultado final. Então a gente tem que quebrar em micro passos. Ok? É a mesma coisa, gente, um exemplo bobo, tá? Fazer arroz. Ai, meu Deus, tem que fazer o arroz. Não. Ai, vou lá pôr água a ferver. Liga o fogo, põe água a ferver. Tem gente que lava o arroz, tem gente que não lava arroz. Tem gente que refoga a cebola, tem gente que não refoga a cebola. Aí acrescenta o arroz, aí dá uma refogada ou não, põe água, deixa lá cozinhar, até o arroz estar no nosso prato. E todas as ações
que nós precisamos pôr em prática na nossa vida devem ser colocadas em passos pequenos, em ações pequenas, para não passar essa mensagem para nossa mente que, nossa, é impossível fazer isso. É impossível eu fazer uma aula no YouTube, porque para eu fazer a aula do YouTube... Não, quebra em passinhos, ok? Para eu fazer a aula do YouTube, eu tenho que pesquisar o que eu quero falar, eu tenho que ter a pauta da minha aula, eu tenho ação por ação. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente precisa pôr em ação, a gente quebrar em ações pequenininhas. Preciso voltar a malhar. Ai, meu Deus, preciso voltar a malhar, mas aí já começa aquele vucu-vucu. Não, eu preciso levantar da cama de manhã, escovar os meus dentes, lavar o meu rosto, aí depois eu vou colocar minha roupa de malhação, aí depois que eu vestir a roupa da malhação eu vou pôr o meu tênis, aí depois de eu pôr um passinho de cada vez. Mas o mais importante é você entrar em ação. Observar da onde está vindo esse estresse da sua vida. Olhar para ele, jogar luz para ele, se acolher e conversar com você do futuro e ver o que você precisa fazer hoje para você poder alcançar o que você quer alcançar amanhã. Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém. Não tem como. Se você quer, se você olha para a sua vida hoje e você não está feliz com os resultados que você está tendo, você tem que mudar alguma coisa. E a primeira coisa a fazer é entrar em ação. Por mais que você não acredite ainda que você consiga, por mais que você não acredite que você seja bom o suficiente, por mais que você não acredite que você é capaz, você tem que começar a pôr em prática para você começar a acreditar em você. A evolução é individual, isso mesmo. Você tem que começar a pôr em prática, porque você pondo em prática essas pequenas ações na sua vida vai te trazer também mais autoconfiança. E te trazendo mais autoconfiança, você começa a lidar ainda melhor com as suas emoções. Porque daí você começa a trabalhar no seu amor próprio, na sua autoestima, na sua autoaceitação, no seu alto valor. E a gente sai desse ciclo da procrastinação. E falar pra vocês, eu nunca mais procrastinei. Não, gente, sou ser humana. Ser humano, oi, terra, um ser espiritual, numa experiência material, eu procrastino. Mas não está crônico do jeito que era. Virou uma coisa normal na minha vida. Procrastinar, deixar tudo pro último minuto, ficar toda desesperada, que tinha, meu Deus, tenho que entregar, tenho que fazer agora, porque não vai dar tempo. Então eu deixo esse exercício aqui para vocês. Eu deixo para você observar esses 3 passos. Faça esses 3 passos. Se você vê que você tá se chicoteando por você procrastinar, se perdoe. Analisa onde está o estresse. Qual é a causa de você ficar procrastinando? Quais os pensamentos? A mochila, traz luz para a mochila. A mochila pesada dos pensamentos que você carrega, joga luz nela. Esvazia essa mochila. E o terceiro passo, olha para a sua versão do futuro. O que é a Eliane do futuro? O que é a Eliane, entre outra Eliane aqui? O que é a Maria? O que é a Renata do futuro? Quer que eu faça hoje? O que eu preciso fazer hoje para atender o que eu quero viver lá no futuro? E aí a vida vai ficando mais leve, as coisas vão fluindo, porque a gente começa a controlar as nossas emoções. A gente começa a entender as nossas emoções. E a gente começa a entender que a procrastinação não é gestão de produtividade, é gestão das emoções. Então, quanto mais você se acolher e olhar para você, o autoconhecimento, e entender da onde vem esse vucu-vucu aí dentro de você, você consegue sair desse ciclo
e viver uma vida mais leve, se acolhendo e se aceitando do jeitinho que você é. Tá bom, meus amores? Esse é o recadinho de hoje. Eu venho aplicando isso na minha vida e a minha vida ficou muito mais produtiva porque eu venho cuidando das minhas emoções e venho aplicando esses passos simples, mas que fazem total diferença na vida da gente. E quem quiser mais informação do Dr. Timothy Pychyl, me chama no direct que eu passo para você, com o maior prazer. Ele tem livros, ele tem pesquisas científicas, ele é professor na faculdade de Ottawa, no Canadá, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo final de semana, curtam muito e a gente se vê na sexta-feira que vem, tá bom? Beijo, tchau!